Olá, queridos alunos! Vamos para mais uma aula de regência verbal. Nós vimos na aula anterior que nós estudamos o significado do verbo reger, quer dizer governar, e também que regência verbal são os verbos que se organizam de maneira que ele venha reger, comandar o período, comandar a informação, tá bom? Também analisamos a importância de conhecer as preposições dentro desse contexto, desse assunto, regência verbal. Olha, a regência verbal, sempre você vai focar o teu olhar no verbo e nas preposições, tá bom? Leia o período completo, mas analise o verbo que está depois das preposições. Ou melhor, avalie as preposições que estão depois dos verbos, tá bom? Por exemplo, as provas foram distribuídas aos alunos. Vamos lá. O verbo que nós vamos focar aqui vai ser distribuídas. Distribuídas aos alunos. Aos é preposição. Então, quem distribui alguma coisa para alguém. Este para, este aos é preposição. Portanto, o verbo distribuídas vai ser verbo transitivo indireto. Tá bom? Aí nós temos aqui outro exemplo. Os alunos referem-se ao conteúdo da aula passada. O verbo referir refere-se ao. Quem se refere a alguma coisa. Então, esse ao é preposição. E o verbo referir é o verbo transitivo indireto porque exige uma preposição. E aqui tem as principais preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. São algumas preposições, as principais. Então, você vai sempre estar focado. E se não tiver preposição, vier apenas um artigo depois desse verbo, você vai analisar, você vai ler e vai classificar essa preposição, esse período como verbo transitivo direto, quando não tem preposição, ok? Quando vier apenas um artigo. Então, olhe para cá. A preposição pode mudar o sentido da frase, tá bom? Nós já analisamos o verbo agradar. A mãe agrada o filho significa acariciar. Agora, a mãe agrada ao filho significa que ela deu prazer, deu alegria ao filho, tá bom? Então, é diferente. Também analisamos aqui essas diferenças, como a gente fala e como é usado esses verbos, ok? Então, mas nós vamos agora para o verbo abdicar. Abdicou as vantagens do cargo. Abdicou das vantagens do cargo. Então, você observa, quando ele utiliza as vantagens, que é artigo, o verbo fica transitivo direto e tem um sentido. Quando ele lê a frase abdicou das vantagens do cargo, ele utilizou a preposição e mudou o sentido. E é isso que você tem que analisar. Se depois do verbo tem artigo ou se é preposição. Porque vai mudar tanto o sentido do verbo como também o significado, sendo o mesmo verbo. Abdicou as vantagens do cargo, abdicou das vantagens. Ele obteve vantagem, ele se aproveitou das vantagens do cargo, ok? E no primeiro exemplo, abdicou as vantagens, o verbo aqui é transitivo, direto. Esse segundo exemplo, abdicou das vantagens, o verbo é transitivo, indireto, porque tem preposição, ok? Vamos aqui para mais um exemplo. O verbo almejar. Almejamos a paz entre as nações. Ok, ele deseja a paz. Verbo transitivo, direto. O a aqui é artigo. Almejamos pela paz entre as nações. Ele já busca alguma coisa.
viu? Ele já está em busca de. Portanto, aqui já almejar é verbo transitivo indireto, porque já exige uma preposição. E muda o sentido, viu? Esse almejar a paz é no sentido de visar. Ele colocou o foco na paz. Agora que almejamos pela paz, ele está buscando. É bem diferente o sentido e muda também o sentido do complemento, porque aqui é transitivo direto. No primeiro exemplo, almejamos a paz. Almejamos pela paz é transitivo indireto, ok? Então, vamos lá. Os verbos pagar, perdoar e agradecer são verbos diferentes e esses verbos também você tem que analisar. O verbo pagar, a empresa não paga aos funcionários desde setembro. Aos é preposição. Portanto, o verbo pagar nesse sentido, ele é verbo transitivo indireto. Porque exige complemento, funcionários. Se disser a empresa paga, você não sabe para quem. Portanto, tem que botar o complemento aos funcionários. E o correto é usar a preposição aos. E esse verbo pagar, ele é transitivo indireto. O outro verbo é perdoar. Já perdoei aos que me acusaram. Então, o verbo perdoar, ele exige preposição. Perdoei ao Senhor, perdoei ao homem, perdoei a... Então, o verbo perdoar, nesse sentido, ele exige preposição. Portanto, o verbo é transitivo indireto. Ok? Agradeço aos eleitores. O verbo agradecer exige preposição. Portanto, é verbo transitivo indireto. Tá bom? Então, vamos aqui. Nós temos mais um exemplo. Com o verbo preferir, tá bom? Por exemplo, nós temos o verbo preferir, que na língua culta esse verbo deve apresentar objeto indireto, introduzido pela preposição. Por exemplo, prefiro qualquer coisa a abrir mão de meus ideais. O verbo preferir, ele exige preposição. Esse a, ele é preposição. Não esqueça disso. Isso se refere ao verbo preferir. Agora, como é que a gente fala? Prefiro isso do que aquilo. A gente fala assim. Só que, na norma culta, a maneira de se escrever e também de se expressar mais adequadamente é prefiro qualquer coisa a abrir mão dos meus ideais. Prefiro esse, né? Prefiro esse objeto àquele, né? Então, você vai usar o verbo preferir, sempre vai usar essa preposição. Não tem essa palavra do que. Prefiro o trem a ônibus, tá? Prefiro avião, não é do que. Vamos aqui para outra expressão. É o verbo comparar. Quando seguido de dois objetos, esse verbo admite as preposições a ou com, para introduzir o complemento indireto. Comparei seu comportamento ao de uma criança. Quando você coloca dois objetos, quando você coloca dois complementos, ok? Você vai usar a preposição, tá bom? Porque tem dois complementos, que é comportamento e criança. Então, você vai usar preposição. Vamos para o próximo, o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pode ser transitivo direto e ele pode ser indireto. Ou seja, vou explicar direito. Ele tanto pode vir um artigo, a ou o, como pode vir uma preposição de, da, em. Vamos ver aqui o exemplo. Aspirar é transitivo direto no sentido de inspirar, de inalar o cheiro. Agora, no sentido de desejar um cargo, ele é transitivo indireto. Por exemplo, aspirava o suave aroma, aspirava o perfume, aspirava a poeira. Aí todos são transitivos direto, porque ele está no sentido de cheirar. Agora, aspirar no sentido de desejar, de sonhar, ele é indireto. Aspirava ao cargo, aspirava
ao posto de diretor. Então, geralmente, exige preposição, quando é no sentido de desejar, no sentido que você tem um objetivo. Agora, no sentido de cheirar, vai ser objeto direto. Veja bem essa diferença, ok? O verbo implicar. O verbo implicar como transitivo direto, esse verbo tem dois sentidos. Primeiro, dá a entender, é fazer, pressupor, implica dizer, ele quis dizer isso, tá bom? Aí, nesse sentido aí, ó, suas atitudes implicam um firme propósito. Então, ele é transitivo direto, porque tem artigo aqui, ó, um firme propósito. Depois do verbo implica, né, que quer dizer supõe, tem o artigo Portanto, o verbo implicar, ele é transitivo indireto, tá bom? E o verbo visar? O verbo visar, ele é transitivo direto quando ele apresenta o sentido de mirar, fazer uma pontaria, apontar para um lugar, viu? Agora, no sentido de ter vista como meta, de ter como objetivo, né, ele exige uma preposição, tá bom? No sentido de você dar o visto. Calma aí, vamos lá. O verbo visar, no sentido de você dar o visto na tarefinha, no exercício, ele é transitivo direto. Agora, no sentido de você visar, mirar o alvo, ele é transitivo indireto. Bora lá, eu vou visar os trabalhos, vou visar os trabalhos. Verbo transitivo direto, porque tem artigo os. Agora, o homem visou ao progresso social. Então, exige o ao. Ao é preposição. Portanto, o verbo é transitivo indireto. Primeiro, o verbo é transitivo porque existe complemento. É indireto porque o complemento vem com preposição. O homem visou ao sucesso. Então, ele mirou lá na frente, no sucesso. Então, o verbo visar, no sentido de mirar lá na frente, aí sim é ao. Agora, o verbo visar, no sentido de dar visto, não tem ao, é somente a. Visou o trabalho, visou a tarefa, deu visto na tarefa. Então, é verbo transitivo direto. O verbo visar, tá bom? No sentido de dar o visto. Verbo transitivo indireto no sentido de mirar, de focar no alvo, ok? Temos mais aqui. Opa, não temos mais verbo, então nós vamos encerrar nossa aula, tá bom? Gente,